Gravando! Então, pessoal, eu vou fazer a palestra Memória Histórica do Trabalho Pastoral com Jovens. E esse ensaio que eu vou fazer aqui é mais... Vai parecer mais uma mesa redonda. É como se fosse uma apresentação teórica mesmo. Não vai ser igual uma palestra, claro. Até por isso o tempo vai ser bem mais curto. O tempo que eu teria seria 1 hora. Então, começando... Bem, em relação à evangelização da juventude, é interessante a gente considerar que, como igreja, nós temos um arsenal histórico muito importante, que é preciso conhecer esse arsenal histórico para a gente poder entender como que se deu e como que é hoje a evangelização da juventude. Como a gente está iniciando esse CDL segundo nível, esse vai ser um momento realmente de ver esse processo histórico da evangelização da juventude. Porque nós, como pastoral da juventude, temos uma identidade muito bem marcada, processos metodológicos muito característicos que foram sendo definidos com toda essa memória acumulada, com toda essa experiência acumulada que a gente tem com a evangelização da juventude. Bom, o primeiro slide é anos 60, aí eu vou apresentar alguns aspectos do resgate histórico, enfim, de uma forma bem dinâmica, bem descontraída, trazer algumas fotos, alguns vídeos, algumas músicas, um pouco de animação. E depois a gente parte então para a questão específica. Os anos 60 foram marcados especialmente pela ação católica especializada. Mas vamos entender então como que era o contexto daquela sociedade. Algo que marcou muito aquela sociedade foi, em se falando de evangelização da juventude, foi o Concílio Vaticano II, que pode-se dizer que foi o maior acontecimento do século XX, ou até mesmo nos últimos 500 anos. Foi uma grande revolução na ação pastoral da igreja. O que existia naquela época era um avanço da modernização daquela sociedade, e a igreja, no entanto, continuava muito clerical, muito fechada para a realidade que se apresentava. Existia uma certa pressão para que a igreja se abrisse, né? Sempre existiu, mas a igreja começou a perceber que se ela não se abrisse, ela se tornaria um museu. Então ocorre o Concílio Vaticano II, que trouxe algo muito interessante, que foi uma abertura muito grande para o laicato, né? Esse grande arsenal que a igreja tem de recurso disponível, que são os leigos, a igreja então começa a utilizar isso para a sua evangelização. E surge também naquela época um novo jeito de trabalhar com os jovens. Existia uma valorização muito grande do leigo, em que o leigo era protagonista da sua própria evangelização, da evangelização dos seus irmãos. E existiu, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, o partir da realidade. Você promover a ação pastoral partindo da realidade. O método ver, julgar, agir. A grande inovação é o ver, né? Sempre existiu ação pastoral, a igreja sempre atuou, mas era uma ação tanto quanto fora da realidade. Era como se fosse um julgar e um agir. Ou seja, julgar, né? Buscar Jesus Cristo, buscar a sua filosofia, aqui no caso julgar sem olhar a realidade anteriormente, era só ver a questão teológica e já partir então para uma ação. Era algo bem conservador, bem fora de contexto. O ver suscita um olhar para a realidade. Se você olha para a realidade, o julgar depois, quando você olha para Jesus Cristo, para a sua inspiração, você tem que responder a esse ver, né, a essa realidade através do agir. Então, esse ver ele é muito importante na evangelização. E surge também os pequenos grupos e a formação das redes de grupos, né? Começa aquele processo de Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque. Mas o que é isso, afinal de contas? Né? Essa ação evangelizadora com os jovens, que partia dos jovens para os jovens, eram 5 formas específicas, né? O Jaque era a juventude agrícola católica, que era muito focada na juventude que estava na zona rural, buscando criar uma identidade para essa juventude, evangelizando a partir dessa sua realidade, tratando principalmente das questões de êxodo rural, enfim, a migração do jovem para a cidade. Os JEC, né, Juventude Estudantina Católica,
destinada aos estudantes secundaristas, né, aos estudantes propriamente ditos até o segundo grau, até o ensino médio como é hoje. O JIC, que é a Juventude Independente Católica, destinada a jovens profissionais liberais ou filhos de classe média ou burguesia, não estudantes. Ou seja, jovens como se fosse uma pastoral da juventude de hoje, né, aberta a qualquer tipo de público. O JOC, que é a Juventude Operária Católica, muito focada nos jovens operários mais empobrecidos das grandes periferias, e a Juventude Universitária Católica, destinada aos estudantes das escolas superiores, aos universitários, né? Então a gente tinha os 5 meios de ação com características muito específicas, com públicos muito específicos, temáticas específicas, né? Agrícola, JAC, estudantil, que é o JEC, independente, que é mais geral, vamos dizer assim, né? O JOC, que é a Juventude Operária, e o JUC, que é a Juventude Universitária. Problemas daquele período foram o vanguardismo, né? Existiu uma ausência de lideranças, ao mesmo tempo que se criavam novas estruturas, faltavam lideranças, né? Provocadas principalmente pela distância com a base. Não existia um processo de formação de novas lideranças. Com isso, muitos daqueles movimentos, daquelas ações evangelizadoras acabaram morrendo. Começou também uma forte repressão militar, porque eram pensamentos muito politizados, enfim, que naquele contexto não poderia se dar. Também houve, né, conflitos com a hierarquia da igreja. Como existia uma independência muito grande dos leigos nessas ações evangelizadoras, começou também a existir um conflito com a hierarquia da igreja, naqueles pontos em que o leigo não concordava com a hierarquia ou queria agir independentemente, enfim. Natural, porque afinal de contas a igreja estava se abrindo naquele período, né? Porém, daquele período de grande efervescência, de surgimento de tantas novas expressões de evangelização, surgiu uma nova igreja, que tem reflexos até hoje, que foi caminhando ao longo das décadas que a gente vai estudar agora. Claro, a partir de tudo que aconteceu naquela década, algo fantástico foi, no final da década, a conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, dos bispos reunidos em 68. Foi o segundo concílio do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, conhecido como, produziu depois o documento chamado Documento de Medellín. O documento de Medellín, ele pega toda a experiência, toda essa efervescência que surge e transforma em um documento, né? De certa forma, oficializa essa forma de agir que já vem se dando nas pequenas comunidades, que já vem se dando nas bases. O documento de Medellín, ele faz algo muito novo, que é principalmente a opção pelos pobres. Surge, a partir daí, uma teologia da libertação, uma perspectiva mais libertária de igreja. Muito bem, então a gente vai partir agora para a década de 70, eu vou apresentar alguns slides retomando um pouco o contexto daquela época, revivendo um pouco aquele contexto, as músicas, as fotos marcantes, o que aconteceu de mais marcante naquela sociedade. Depois o slide teórico dos anos 70. Os anos 70 eles são marcados pelos movimentos de encontro, né? Os movimentos que foram surgindo, as mudanças que foram surgindo na sociedade daquela época, com a ditadura, com a repressão, com a censura, fazem surgir esses movimentos que são de inspiração mesmo internacional, né? Eles são organizados por uma equipe para os jovens, porém eles não têm uma participação efetiva dos jovens, os jovens são mais como espectadores. Eles são organizados nos finais de semana, tem um apelo mais emocional, mais teatros, mais músicas, meio que cativante, mas sem continuidade, sem aprofundamento. Porém, faz surgir muitos grupos, né, nas paróquias, que depois foram se tornando semente da PJ, que vai se organizar mais para frente. Ao mesmo tempo que acontecem esses movimentos de encontro, que são meio que desligados da realidade, muito apelativos, muito emotivos, existe também o surgimento de uma igreja muito ativa, uma igreja que denunciava aquele contexto, que fazia a defesa dos pobres, a defesa dos direitos humanos, a defesa das pessoas que eram reprimidas naquele período, né? Foi um período em que a igreja foi atacada, quando fazia isso, porque nem toda a igreja fazia isso. Então os pobres, os padres,
os bispos, como por exemplo Dom Helder Câmara, foram muito perseguidos nesse período, alguns torturados e mortos. Esse período fez alvorecer uma nova igreja também. Foi um período em que se deu muito fortemente a opção pelos pobres, já estimulado, já oficializado por Medellín, que foi sendo implementado nessa década. Um partir da realidade, um partir da realidade, não da teoria, né? Uma ação que começava pela própria ação e depois se teorizava, e não o contrário, em que você tinha uma teoria que depois era aplicada. Surgiu grandes ações pastorais como a SEBS, o CPT, a Pastoral Operária, CIMI, enfim, várias pastorais, uma catequese mais crítica, renovada, contextualizada, uma leitura da Bíblia a partir da ótica dos pobres, uma leitura mais libertária, enfim. Agora a gente vai para os anos 80. Eu vou apresentar vários slides com a retomada daquele contexto, músicas, fotos, algo que aconteceu que foi marcante. O que marcou aquele contexto dos anos 80 foi uma pastoral da juventude orgânica. Nos anos 80 em 1983 especificamente, é que a pastoral da juventude foi abraçada pela igreja, definida como uma pastoral, e começou esse processo então de organização dos grupos de jovens que já haviam no formato de uma pastoral da juventude. Ou seja, a igreja abraça esses grupos de jovens que vinham se realizando e dá a eles o nome de pastoral da juventude. Bom, em relação aos anos 80, quais foram as grandes mudanças que aconteceram na sociedade, né? Especialmente uma redemocratização. A gente teve o auge da ditadura na década de 70 e agora, nos anos 80, a gente tem uma pressão muito grande para o fim da ditadura, porque a ditadura já começa a fracassar, né? Ela não consegue resolver os problemas que ela se propunha e havia uma repressão, uma falta de liberdade muito grande, então não fazia sentido manter uma ditadura, ninguém estava feliz com ela. Bom, é um contexto onde nasce e se fortalece a pastoral da juventude, e nesse período são estabelecidos objetivos muito claros, uma metodologia de trabalho muito clara com jovens, formou-se um planejamento participativo, né, com definições de estratégias de longo prazo, realmente. Os jovens se tornaram prioridade para a CNBB. O próprio Papa João Paulo II, aí no contexto mais internacional, abraçava fortemente a juventude, né? As próprias jornadas mundiais da juventude começaram com João Paulo II, ele que criou, né, em 1983, não sei, 85, no começo da década de 80, e sempre priorizava muito a juventude nas suas visitas. Em 1985 a gente teve o Ano Internacional da Juventude pela ONU, e em 1986 tivemos aí os DNJs, começaram os DNJs. É interessante que forma-se nos anos 80 uma geração muito boa de líderes, né? Líderes inclusive que estão atuantes até hoje, não apenas na pastoral da juventude, mas em outras ações, seja nos institutos de juventude, seja nas comunidades eclesiais de base, em outras organizações religiosas, políticas, sociais, enfim, engajados nos sindicatos, nos partidos, nas comunidades. Um problema daquele período, porém, foi um vanguardismo de prezar mais pela ação do que pela espiritualidade, né? Primeiro você atuava, depois talvez você rezava. Não existia não era fundante ter uma espiritualidade para depois agir. Era mais o contrário. A espiritualidade não era prioridade, não era priorizada, não era entendida, inclusive. Surge também naquele período, ou melhor, é oficializado também, não só a pastoral da juventude, mas as pastorais específicas, né? Como a pastoral da juventude estudantil, pastoral da juventude rural, pastoral da juventude do meio popular, a pastoral universitária. É interessante a gente lembrar que existiu o JAC, JEC, JIC, JOC e JUT. Se a gente for pensar, é como se essas pastorais específicas de juventude fossem alinhamentos que surgiram na década de 60 dessas atuações mesmo, né? A juventude agrícola católica, o JAC, da década de 70, lembra muito a pastoral da juventude rural, não é? A juventude estudantina católica da década de 60, que era com jovens secundaristas, adolescentes, lembra muito a pastoral da juventude estudantil, né? O JIC, Juventude Independente Católica, lembra muito
a pastoral da juventude como um todo, né? Já que ela não tinha um meio específico, mas era qualquer jovem que se propunha a entrar ali dentro. A juventude operária católica lembra muito a pastoral da juventude do meio popular, pela sua visão mais operária, mais libertária, mais voltada aos pobres, mais voltada aos jovens das periferias, né? Ela tem uma luta social muito definida, né? Muito prioridade, né? na atuação dela. E a juventude universitária católica, o JUC, lembra muito a pastoral universitária, que são com estudantes universitários que estão nas universidades aí. Bom, já na década de 80 começa também aqueles contatos iniciais entre a PJ e os movimentos, que, enfim, os movimentos naquela época eles eram bem mais fracos, na verdade, né? Mas já existiam esses contatos iniciais entre a PJ e os movimentos. É interessante visualizar que na década de 80 surgiram as grandes organizações da pastoral da juventude, tanto nacionais quanto diocesanas, regionais, né? Os encontros nacionais de assessores, enfim, a coordenação nacional da pastoral da juventude, a secretaria nacional, tudo isso foi definido na década de 80 e até hoje se mantém da mesma forma. Houve muita produção de documentos, de muitos estudos, houve a definição de uma metodologia de ação pastoral, uma clareza pastoral muito grande. A gente tem uma riqueza, uma herança muito grande daquela época que até hoje a gente trabalha. E também uma articulação muito forte dos assessores, né, naquela época. Não só dos assessores, mas de todo o corpo pastoral, das lideranças também. E a gente vai para a década de 90. Eu vou fazer mais uma vez um resgate com slides, com imagens, com vídeos e músicas. E vamos então à questão teórica. A década de 90 foi marcada pelo fortalecimento dos movimentos, né? E pela ação também da pastoral da juventude. Muitas mudanças políticas aconteceram na década de 90. A queda do muro de Berlim lá no final da década de 80 trouxe para a década de 90 essa forte atuação, agora hegemônica, né, do capitalismo. O socialismo, o comunismo, eles perderam muita visibilidade, muita credibilidade. Eles, de certa forma, perderam a Guerra Fria, contra o capitalismo. E surge, então, um capitalismo neoliberalista, né? Um mercado muito aberto, um contexto de globalização, mundialmente falando. Ao mesmo tempo, houve umas mudanças culturais muito fortes, né? A gente chama de pós-modernidade. Ou seja, uma centralidade das emoções, uma subjetividade muito mais aflorada. Ainda que existisse uma volta ao sagrado, na década de 90 existiu realmente uma volta ao sagrado, mas era uma volta ao sagrado de forma muito individualista. Eram muitas minhas questões individuais, questões pessoais, que deveriam ser tratadas. Nunca numa perspectiva de grupo. E há, no contexto pastoral, uma crise, né? Crise das utopias, a centralidade da ração, antes existente na década de 80, volta para a centralidade das emoções, como resposta a alguns movimentos como a renovação carismática, as novas comunidades de inspiração mais neopentecostais se fortalecem nesse período, e se acentua a organização de eventos de massa, por uma valorização do subjetivo, pelo foco nos problemas pessoais, pelo crescimento do neopentecostalismo que há nesse período. Nesse novo contexto, também a igreja se torna mais conservadora, há uma crise da pastoral da juventude de forma geral, de toda a pastoral, né, de toda a ação orgânica da igreja, com reflexos na pastoral da juventude. Também há crise nos grupos, nas estruturas organizativas, no acompanhamento de assessores adultos, enfim. E aí a gente vai fazer uma retomada de novo, agora a gente parte para o século XXI, e a gente vai fazer toda uma retomada de slides, imagens, músicas, para poder entender um pouco mais essa década atual, né? E surge então um desafio: como evangelizar a juventude brasileira nesse novo contexto? Né? Mais uma retomada de alguns slides da atualidade, e aí eu parto para a questão teórica. São macro tendências agora na atualidade. Uma sociedade que, diferentemente da década de 90, se tornou um pouco mais consciente dos seus problemas, né? A gente teve até protestos recentemente, né? Existe aí na cultura pós-moderna um equilíbrio entre a razão e a emoção. Não existe mais uma centralidade na emoção nem na razão, existe um equilíbrio entre eles. E são desafios pastorais nesse contexto. A articulação das estruturas, dos grupos, assessorias, né, da própria ação da pastoral da juventude, a estrutura eclesial
para avançar numa igreja mais conservadora. Existe muita dificuldade de como se trabalhar PJ, juntamente com os movimentos e o setor de juventude que se apresenta. Como trabalhar, afinal de contas, os conflitos e as vaidades dessas ações pastorais todas. Como despertar a consciência crítica e o engajamento social nesse novo contexto, porque a gente não pode deixar que o pastoral da juventude se torne apenas interna, ali só aquele grupinho reunido dentro da igreja para trabalhar as suas próprias questões, mas que não tem uma ação missionária que vai para fora dos muros da igreja. Enfim, e como também aproveitar as novas facilidades que as tecnologias, que a informática, que a comunicação nos oferece. Então, são pistas pastorais que a gente pode dar nesse novo contexto. Voltar às bases. A volta às bases é fundamental, não só para a gente encontrar o nosso horizonte como pastoral da juventude, o nosso chão, de onde a gente parte e para onde a gente vai. A base ela tem que ser vista como o todo, é ali que deve acontecer toda a evangelização da juventude e dali que sai o jovem depois. Claro, se ele quiser entrar na estrutura da pastoral da juventude, beleza. Mas ele não precisa necessariamente entrar na estrutura da pastoral da juventude para a gente poder dizer que legal, se formou aquele sim é um bom jovem de PJ. Não, ele tem que partir para qualquer lugar, também para a estrutura, mas ele pode partir para a sua comunidade, para a ação social. Mas a base ela é o todo, né? E é na base, fortalecendo as bases, tendo essa visão de volta às bases, que a gente também consegue formar bons líderes, né? Existem muitos líderes que a gente pode multiplicar nas bases. A gente também deve tratar muito da formação integral. É importante que a gente evangelize não só na dimensão, por exemplo, da espiritualidade, mas também na dimensão social, na dimensão missionária, enfim, em todas as dimensões, para que não se forme uma evangelização pequena, medíocre, né, que trate apenas de um contexto. Um fortalecimento da assessoria, é muito importante fortalecer essas pessoas que acompanham a evangelização. A centralidade da pastoral da juventude sempre foi e deve permanecer em Jesus Cristo, na sua filosofia, na sua ótica, na sua visão, e também ao mesmo tempo a gente se inserir numa eclesialidade. Eclesialidade em que sentido? Da gente comungar com toda a igreja, da gente não destoar da igreja, não atuar como se fosse uma ONG isolada do corpo da igreja. A gente tem que entender que nós somos sim igreja, que nós partimos dela e que nós estamos dentro desse corpo da igreja. Por mais que a gente tenha conflitos internos, enfim, eles devem ser resolvidos e deve-se buscar sempre um consenso. Deve sempre permanecer o diálogo. Nós temos que entender que nós somos uma pastoral da igreja. É importante que a pastoral da juventude sempre pense também nas juventudes que ela não atinge, né? A gente não deve ficar apenas contente com a juventude que a gente já tem, aquela juventude que está dentro da comunidade, mas pensar também em outras juventudes que estão fora da igreja, que a gente precisa atingir. O setor juventude, ele deve ser bem entendido, porque ele ajuda mais do que atrapalha, desde que a gente consiga entender, que a gente consiga fazer um bom diálogo com as outras expressões para poder implementá-lo. Mas ele é um ótimo remédio. À primeira vista parece um remédio amargo, mas depois que a gente começa a tomar ele, a entender ele, usá-lo bem, né, na medida certa, a gente vai ter uma ótima aplicação desse medicamento fantástico para poder dar conta da evangelização, porque só a pastoral da juventude não dá conta de toda a juventude, só os movimentos também não dão conta. Se a gente agir juntos, não necessariamente se misturando, se confundindo, mas agir junto no que é possível e ter uma comunhão entre nós, né, movimentos e pastoral da juventude, enfim, como uma igreja unida, a gente consegue realmente atingir mais. E usar muito o documento 85. O documento 85, ele é muito atualizado, ele dá conta de todo o contexto, ele trata não só da pastoral da juventude, mas dos movimentos, enfim, ele dá um respaldo muito grande à nossa atuação. É importante estudá-lo para poder facilitar a nossa atuação, para poder entender o que estamos fazendo e como estamos fazendo. Usar as pistas de ação que estão no documento 85, entendê-lo como um todo, favorece muito a evangelização. Enfim, para finalizar, é importante entender que todas as gerações tiveram luzes e sombras, todas tiveram uma evangelização muito própria, de acordo com o seu contexto. E a gente agora está num contexto muito diferente de todos os outros. E é importante entender, então, qual a metodologia. Primeiro entender o que é metodologia, como que ela funciona. A gente vai apresentar muito de metodologia nesse curso, para poder aplicar a essa juventude, né, atual, para que a gente realmente tenha uma ação pastoral mais efetiva. Terminei aqui.